ladies and gentlemen, tudo bem? Como vocês estão, pessoal? Pessoal, nesse dia de hoje, com o lançamento da série Mo Shadow Lord, que estreou os 2 primeiros episódios do Disney Plus, que tem tudo para ser a série de Star Wars desse ano e que pode ser até melhor que o filme do Mandaloriano e Grogu. E como ontem foi dia de Páscoa e eu não fiz vídeo porque era o dia do meu jejum espiritual, sim, o meu jejum foi ficar sem gravar nenhum vídeo, bem criativo, não acham? Mas resumindo, eu decidi gravar um vídeo explicando sobre como a Bíblia, e mais especificamente como um versículo bíblico em específico, influenciou toda a concepção narrativa de moralidade do universo de Star Wars. Apesar de, é claro, vocês sabem que Star Wars é muito influenciado por religião budista, mas o próprio George Lucas já deixou muito claro que ele não é influenciado em só uma religião e muito menos em só uma mitologia. E então é totalmente possível que ele tenha se influenciado nesse versículo bíblico. Bora lá! Esse versículo, ele é muito curto, mas ele é muito profundo. E ele é a espinha dorsal da jornada narrativa dos 2 personagens principais, que no caso é o Luke Skywalker e o pai dele, o Anakin Skywalker, que são os 2 personagens das trilogias, os 2 protagonistas principais das trilogias originais, que no caso é a clássica e a prequel. Ótimo! Seu ódio tornou você poderoso. Agora, complete o seu destino e assuma o lugar do seu pai ao meu lado. Nunca. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi. Se vocês analisarem bem a jornada do Anakin Skywalker, ela é totalmente baseada nesse versículo bíblico. E eu falo isso com razão e sem forçar a barra alguma. Porque, vamos pensar, ele começa como um garotinho do bem, ele evolui para virar um grande guerreiro, herói das guerras clônicas, mas aí por medo de perder a esposa dele, ele cai pro lado sombrio e ele se torna o maior vilão de Star Wars, que é o Darth Vader, corrompido pelo ódio e pela raiva e pela fúria. E no final da história dele, ele não é derrotado por vingança ou por violência. Ele, na verdade, ele não é derrotado. O que acontece com ele é que ele é transformado por algo muito maior que faz ele voltar a ser do bem, que no caso é o amor do filho dele por ele. Mas vamos
vamos ao que interessa. Vocês devem estar se perguntando: Osmar, mas até agora você não explicou como esse versículo bíblico se encaixa na jornada dos dois. Então, pois bem, eu vou explicar. Na cena final do duelo final entre o Luke Skywalker e o Darth Vader, o Luke, ele quase mata o Darth Vader, que é o pai dele, mas quando ele estava prestes a matar o Darth Vader, baseado no ódio que ele estava sentindo do Darth Vader, ele percebeu que se ele matasse o Darth Vader, o Imperador teria ganhado, ele teria se tornado um Sith, e ele teria se tornado algo talvez até pior do que o pai dele era. Mas em vez dele fazer isso e ir pro lado sombrio, ele decidiu falar aquela frase que vocês viram no vídeo. No caso nunca meu pai foi um Jedi antes de mim, e ele jamais irá para o lado, o Luke dizendo isso, e eu jamais irei para o lado sombrio. Ou seja, quando ele está dizendo essa frase, ele está abandonando a chance de vencer o mal com o mal, que no caso se vingando, e vencendo o mal com o bem. E o bem é essa frase que ele falou, e ele vence o mal com o bem, que é essa frase, porque o mal perdendo é o Imperador vendo que ele não vai conseguir converter o Luke ao lado sombrio. Ou seja, ele ganhou do mal fazendo o bem e não fazendo o mal, e o bem que ele fez foi dizer essa frase, e essa frase é ele recusar a se tornar um Sith, assim como o pai dele virou um Sith no passado, e ele recusou. Você não se converter, então será destruído. Jovem tolo, só agora, perto do fim, entenderá. Suas débeis habilidades não podem competir com o poder do lado sombrio. Vai pagar o preço da sua falta de visão. Vai, por favor! Agora, jovem Skywalker, vai morrer. Skywalker, ele poderia ter escolhido o oposto. Ele poderia ter escolhido o ódio e a vingança e o lado sombrio, mas em vez disso, ele decidiu escolher o caminho do bem. Ele decidiu escolher um caminho luminoso, e foi isso que fez trazer o pai dele de volta pro lado certo da força. Aí que pra mim está a maior prova que esse versículo influenciou Star Wars, porque
porque o mal, no final das contas, não, esquece aquela bosta da Ascensão Skywalker que desconsiderou tudo aquilo lá, esquece. Mas resumindo, o mal, no final das contas de Star Wars, ele não foi derrotado com outro mal, ele foi derrotado com compaixão, piedade e amor. Amor que o Luke teve pelo pai dele e pela nobreza dele ter escolhido o bem. E o Darth Vader, ele derrotou o Imperador pelo amor que ele sentiu pelo filho dele. Bom, resumindo, apesar de Star Wars misturar várias filosofias, várias mitologias e várias religiões espalhadas ao redor do mundo, muito provavelmente cristianismo também, não só o budismo oriental, mas resumindo, no final das contas, a mensagem que dos evangelhos, desse evangelho, melhor dizendo, que como vocês puderam ver agora, que está impregnada na essência de Star Wars, é o seguinte: o bem, ele não destrói, ele transforma. Às vezes, o maior ato de força não é força bruta, é escolher não odiar. Beleza, pessoal? Se vocês curtiram essa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar os comentários e ativar o sininho das notificações, porque todo dia eu posto um short, então por favor não perca. Tchau, ladies and gentlemen.